Você já passou por alguma situação onde o processo é lento e doloroso, onde existe uma oscilação de emoções e você vivencia momentos de raiva, de depressão, de aceitação? Esse processo a gente chama de luto. Luto a gente associa só à questão da morte, mas na verdade o luto que a gente vivencia pode ser diante de várias situações. É aquela situação impactante onde a gente começa a se adaptar, porque o processo de luto é uma adaptação dessa situação, é uma adaptação à falta daquela pessoa ou daquela situação de um emprego, por exemplo. Então, o luto que a gente vivencia são essas oscilações de emoções. O luto, quando a gente fala nesse processo de luto, existem várias fases, né? Existe a negação, que normalmente é a primeira fase, onde a gente não entende o que está acontecendo, não aceita o que aconteceu, não entende aquela situação, como é que aconteceu. Então, essa negação normalmente é a primeira fase. Depois vem a fase, né, da raiva. Essa fase da raiva é essa revolta diante de uma situação, onde a pessoa às vezes expressa essa raiva através da agressividade ou de situações autodestrutivas. As pessoas que começam a beber, né, sem controle. Isso é um processo de autodestruição. Então são fases. Existe a fase da barganha, né? É outra fase do luto que é comum acontecer, é quando você começa a analisar e tentar barganhar. Mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para tentar amenizar um pouco aquela dor diante da falta, certo? Então, assim, são fases. E existe, por último, a fase da aceitação, depois de uma depressão. Por quê? Também é uma fase, essa depressão, que está associada a todas as outras, certo? Porque esse luto também é essa tristeza profunda diante desse fato doloroso. Então, a depressão está presente em todo momento, só que é associada a essas outras fases. E, por último, vem a aceitação. Não é que você acha normal o que está acontecendo, mas aceita aquela situação no sentido de que não teve como ser impedido, não tive o que fazer, a situação aconteceu, fiz o possível. Essa aceitação ameniza também esse processo do luto. A tristeza vai existir sempre, a saudade vai existir, só que a gente tem que começar a entender que a gente não pode mudar uma situação e aprender e se adaptar a essa falta. Então, esse luto, como eu disse, é uma adaptação à falta, você está se adaptando àquela nova realidade, sem a pessoa, sem um emprego ou sem uma situação específica. Então, esse processo de luto é natural. Normalmente, a ciência associa esse processo, desse processo mais intenso, entre 6 meses e 1 ano. Isso é uma estimativa, não é nada certo, porque tem pessoas que alongam mais, tem pessoas que superam mais rápido, e isso vai depender um pouco de cada um, das experiências que cada um teve, como é que vivenciou aquele processo, como é que viu aquela situação. Então, o luto acontece em várias situações da nossa vida, então a gente tem que aprender a lidar com as emoções. Não é que você superando esse momento de tristeza está esquecendo o que aconteceu, por exemplo, a morte de um parente querido. Você não está esquecendo daquela pessoa, mas você está aprendendo a viver sem aquela pessoa. Então, esse é o processo natural do luto, tá certo? Então, vamos prestar mais atenção às nossas emoções e saber enfrentar todas elas de forma equilibrada, tá bom? Até a próxima!